lição 3. Desde essa lição vamos explicar mais profundamente agora. Verdadeiro rei, verdadeiro sacerdote, verdadeiro profeta. Essas lições precisam de mais explicações. É porque todo o Antigo Testamento fala do Messias. Mas o Antigo Testamento fala de 3 tipos de ofícios. Os livros dos profetas claramente falam dos profetas. Os livros históricos falam principalmente dos reis. E os 5 primeiros livros da Bíblia, Éxodo, Gênesis, a parte final de Gênesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, fala do sacerdócio. Então, claramente, olhamos uma coisa. O Antigo Testamento fala dos reis, sacerdotes e profetas. Para entender o verdadeiro rei, precisamos entender os reis. Os livros históricos da Bíblia, na verdade, é um registro dos reis, sacerdotes e profetas. Os livros do Antigo Testamento na Bíblia, é um registro dos reis, sacerdotes e profetas. Mas exatamente os livros históricos falam dos reis. O reinado de Saul, Davi e Salomão foi antes do país de Israel ficar dividido. Ou seja, antes da divisão do reino. Depois de Salomão, pelo pecado, o país de Israel fica dividido. Das 12 tribos de Israel, somente a tribo de Judá e a tribo de Benjamim ficaram na parte sul. E essas 2 foram chamados o reino de Judá. E o resto das 10 tribos e outra parte da tribo de Benjamim ficaram na parte norte. E a eles foi chamado o reino de Israel. Então, o reino de Judá ficava no sul e o reino de Israel ficava no norte. O reinado de Israel do norte morreu, foi conquistado e derrubado pelo Império Assírio. E o reinado do sul de Judá, ela ficou um pouco mais de tempo, mas no final foi destruída por Babilônia. Analisando o reinado do norte, eles estiveram no poder 209 anos, composto de 10 tribos e meio, mais ou menos. Aquele que originou o reino do norte foi Jeroboão. Olhando para esse líder, Jeroboão, quem foi ele? O que aconteceu? Que na parte sul estava Jerusalém. O templo ficava no reino do sul, em Jerusalém, em Judá. Jeroboão pensou, nosso reino vai sumir, porque as pessoas vão ir para dar o culto lá no reino do sul, em Jerusalém. Isso não pode acontecer. Então ele fez 2 lugares. E ele falou, vocês não precisam ir para Jerusalém para fazer o culto. Podem fazer o culto aqui. E ele construiu 2 lugares para fazer o culto. Ele fez esse becerro de ouro. E chamou o becerro de ouro Deus. Ele fez outras festas que Deus não mandou. Ele fez as festas que ele quis fazer. Ele falou, vocês precisam de guardar essas festas para proteger o reinado. Ele levantou sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Chama esse becerro de ouro Deus. Ordena as pessoas a dar o culto em um lugar que Deus não mandou dar o culto. Ele fez tudo isso. Perante os olhos de Deus, é um grande pecado o que ele fez. E depois de Jeroboão, nenhum dos reis que se levantaram fez o bem diante dos olhos de Deus. O reinado do norte teve 19 reis. E ele foi conformado por 9 dinastias, o reino de Israel do norte. E nenhuma produziu reis que fossem bons diante de Deus. Nenhum rei fez o que era bom perante Deus. E depois eles morrem, foram destruídos por Assíria. Agora, Judá, no sul, eles estiveram perto de 344 anos. Eles tiveram 20 reis em todo esse tempo. Lembrando que Judá do sul foi parte da tribo de Benjamim com a tribo de Judá. Se levantam reis como Ezequias, Josias e outros reis que seguiam o caminho de Davi. E eles não eram muito grandes, não tinha muita força militar como Israel do norte, mas foi estável politicamente. Mas no final foram destruídos por Babilônia. Isso é um resumo do que aconteceu na época dos reis de Israel. Deus falou uma mensagem através dos livros dos reis. Sempre que se levanta um rei justo, que obedece à palavra de Deus, que observa
a lei de Deus e quer viver de acordo com Deus, a nação cobra vida. Um rei que não quer viver segundo o seu coração, um rei que não quer viver segundo os seus próprios desejos, um rei que quer viver segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Quando um rei assim toma o controle da nação, a nação vive. E esses reis destruíram os altares gentios, dos ídolos, os paus de Acera, Baal. Levantam o altar ao Senhor e procuram a palavra de Deus. Prestam ouvido à palavra de Deus e à voz de Deus. Davi foi o melhor rei dos reis de Israel. Mesmo assim, ele pecou muito fortemente perante os olhos de Deus. Um desses erros foi que ele tomou para si a esposa de outro homem. Depois, ele matou a esposa dessa mulher. E no final de seus dias, ele não confiou na força do Senhor, mas sim nas suas próprias forças. Por isso foi que ele fez um censo, uma contagem dos homens do seu exército. Deus dá uma mensagem através dos livros dos reis. O que o povo precisa, não um rei com tanto pecado, com tantos erros. O povo de Deus precisa um verdadeiro rei. Um verdadeiro rei que governe em santidade, que governe em justiça, que governe em verdade. Quais são as características desse verdadeiro rei? Um verdadeiro rei que havia de governar, que possa destruir verdadeiramente o inimigo. Isaías 9, desde o 6 até o 7. Porque o menino nos nasceu, filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe de paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e o seu reino será ele, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Ele vai levantar um império, um governo. Como é? Como é que esse império é? Forte, eterno, de paz, em retidão e em justiça desde agora e para sempre. Ele vai governar, ele vai reinar, mas seu reino, seu reinado tem essa característica. Ele vai destruir o inimigo, que é Satanás. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aconteceu, Hebreus 2,14. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, o diabo, Satanás. E quem é esse verdadeiro rei? Jesus. Para isso se manifestou Jesus, para destruir as obras do diabo. 1 de João 3,8. João 1,49, Atos 5,31 e Apocalipse 7,14 diz: Eles combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, e eles são chamados, e eleitos, e fiéis. Os livros históricos na Bíblia, o registro dos livros históricos dos reis na Bíblia, fala que o povo de Deus precisa de um verdadeiro rei. E explica para nós que Jesus é o verdadeiro rei. Jesus é o verdadeiro rei porque Ele é o Cristo.